Agora, sem enrolações, realmente eu vim falar sobre o meu parto. Finalmente, né? Porque realmente eu nunca... Eu gostaria de entrar num assunto a poder explicar o motivo do meu parto ter sido cesárea. Mais ou menos um ano atrás, eu infelizmente sofri um acidente. Eu fui a única quem teve lesões e que sofreu e etc. Graças a Deus nada aconteceu com os demais. Eu estava gestante de 8 meses da Cecília e infelizmente ela não chegou a nascer com vida. Muitas pessoas ainda não sabem detalhadamente o que realmente aconteceu. Foi basicamente isso. Resumo do resumo. Depois tudo deu certo. 6 meses após eu ter ganho a Cecília, eu engravidei da Pérola, né? O procedimento do parto da Cecília foi cesárea, pelo motivo de que eu estava muito debilitada para tentar fazer um procedimento que exigisse força minha, porque eu tava muito debilitada, eu não tive escolha, né? Eu tive que fazer a cesariana com urgência pra eu não ter complicações. E já havia acontecido muitas coisas ruins. Então, por esse motivo de eu ter tido a cesariana, em menos de 2 anos, eu não poderia pensar no procedimento normal. Foi bem recente eu ter engravidado da Pérola. O motivo de eu ter tido ela cesariana foi esse. Porém, sim, eu poderia ter tido ela normal. Teve uma terça-feira que eu passei muito mal. E eu fui pro hospital, não tinha médico, não tinha, sabe, horrível. Eu sentindo uma dor, uma contração, minha barriga endurecia, amolecia, e eu ficava muito tensa, muito nervosa. Chegando lá no hospital, o que me deixou muito nervosa é que a médica só fez o toque, ela ouviu o batimento da Pérola e mandou eu ir pra casa. Eu tava de 39 semanas e pra internar, eles só internam a partir de 41. Eu tava de 39. E a Pérola não tinha saído do tampão, não tinha acontecido nada, só que eu tava sentindo muita dor. Dor chata, é uma coisa chatíssima, muito ruim mesmo, é chata pra cacete. Depois desse dia não aconteceu mais nada. Tomei o Buscopan na veia, não senti dor, etc e tal. Nada de sinal da Pérola nascer, nem nada. Fui na minha consulta na segunda-feira de manhã. E o meu tampão já tinha começado a sair. Eu tava com 41 semanas e 2 dias. Eu fiquei meio assim, epa, tá acontecendo aqui alguma coisa que não tinha acontecido antes. Já fiquei ali naquela meia tensa. Eu queria ganhar a Pérola, realmente eu tava muito ansiosa. Só que o meu medo maior era o hospital em si, porque eu realmente peguei um trauma de hospital, não quero voltar para hospital. O que eu puder evitar de hospital, eu vou estar evitando. Como eu fiquei internada 2 meses no hospital, para quem já passou por procedimento cirúrgico, realmente é bem tenso, não quer estar ali de jeito nenhum. Numa segunda-feira, no dia 2, na minha última consulta, e o meu tampão já tava saindo. Eu assisti o jogo, minha barriga não parava de contrair. Eu comecei a sentir uma dor e é tranquila, porque direto eu sentia essas contrações. Pô, não quero ir pro hospital, não quero ficar indo pro hospital pra levar dedada. Desculpa o termo, mas é a verdade. O médico ficar ouvindo o batimento, mandando eu vir embora. Eu falei, não, vou dar um tempo, né? E aí, se eu continuar sentindo essas dores, essas contrações, e eu tava sentindo direto, então eu comecei a ficar um pouco com medo por conta disso. Peguei, à noite eu fui e falei pro meu marido, falei, Tony, não, realmente agora eu tenho que ir, porque tá chato, não tô conseguindo. E o meu tampão começou a sair mais. E chegou lá no hospital, gente, aquele tanto de mulher grávida, tinha tanta mulher grávida que eu já fiquei, tipo, louca da cabeça, eu já fiquei nervosa. Eu falei assim, puta que pariu, caraca. Tô lascada, porque eu não vou ser atendida tão cedo. Porque tinha mais de 15 mulheres grávidas já com barriga desse tamanho. Mas enfim, graças a Deus foi bem rápido o atendimento. Eu pensando assim, vou entrar naquela sala, o médico vai me dar a dedada. Ele vai escutar o batimento, vai me liberar. Eu vou ter vindo aqui em vão de novo. E eu pensei positivo, eu entrei e já falei assim, ó, é o seguinte, meu tampão tá saindo com sangue e tudo mais, etc. A enfermeira fez a minha triagem. Antes de eu ser atendida pelo médico, eu fui ao banheiro, porque o meu tampão só tava saindo quando eu fazia xixi. Realmente começou a sair com sangue. Eu falei, pronto, agora lascou, não tem saída. Levei a dedada do médico, ele ouviu o batimento, viu que eu tava com 3 dilatado, ela nem tava encaixada. E aí ele falou, você já vai ganhar ela, vou preparar a sua roupa aqui e você já vai pra sala de cirurgia. Eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, como assim? Realmente tá acontecendo isso? Em choque. Pedi pra enfermeira chamar o Tony e falar que eu já ia ganhar neném. Só que tinha 2 mulheres na minha frente ganhando e eu tinha que esperar. Só que enquanto isso,
eu tava tendo as contrações, eu tava sentindo toda aquela dor e só piorava, só piorava, só piorava, e sangue, sangue. Comecei a ficar meio tensa porque eu tava com muito medo e eu fiquei calada. A minha reação foi essa, eu fiquei calada. Eu não conseguia conversar com o Tony, ele tentando me acalmar. Eu fiquei tipo assim, chegou a hora, eu tô bem tensa, como que vai ser, entendeu? Como vai ser o procedimento cirúrgico. Na cabeça da mulher passam muitas coisas, realmente a gente fica bem tensa, não é frescura, besteira nem nada, é porque realmente tirei meus piercings, tirei tudo, coloquei aquela roupa que é ridícula. E o Tony ficou comigo, ele assistiu o parto. E quando desocuparam a sala de cirurgia, eu fui chamada e aí eu entrei lá na sala de cirurgia. E eu fiquei aguardando a anestesista, a equipe médica lá toda. Era 1h30, 1h40, se eu não me engano. E aí, quando eu entrei na sala, eu comecei a tremer. Eu comecei a ficar nervosa. E não era frio. E realmente, sala de cirurgia é muito gelada. Só que a minha tremedeira era de medo. Eu comecei a tremer, só que não era uma tremedeira de frio. Era uma tremedeira de tensão, de medo. Eu fiquei conversando com a enfermeira que estava organizando material para cirurgia. Tinha tipo um vidro, uma salinha assim, um corredor. Separando o Tony assim, ele conseguiu assistir o parto. E aí, enfim, chegou a anestesista, a Natália, ela bem legal, a equipe bem comunicativa, me tranquilizando, conversando comigo. E aí ela aplicou anestesia, né? E aí eu levei um choque quando ela soltou o líquido. Eu não senti a agulha, só que o que eu senti foi quando ela soltou o líquido. Foi meio louco porque minha perna começou a formigar. E eu sentia o formigamento, então eu pensava que quando o médico fosse me cortar, eu ia sentir. Só que não, assim que ela aplicou, eu já tive que deitar. Só que não, assim que ela aplicou a anestesia, eu já tive que deitar, porque minha perna já tava morrendo. É uma coisa, tipo, bem, caraca, rápida, muito tensa, muito rápido. Daí, quando foi 2h11 da manhã, a Pérola nasceu e foi um momento mais emocionante da minha vida, assim, de felicidade, porque eu não conseguia ouvir direito o choro dela, porque eu tava chorando muito. Foi o choro dela misturado com o meu. E passou muitas coisas na minha cabeça naquele momento, porém eu só tava querendo conhecê-la, eu só tava querendo curtir aquele momento de felicidade, entendeu? E o que passou era realmente tudo no plano de Deus, tudo no tempo dele. E ela, por ser bem grande, demorou um pouco pra ela nascer. E eu falava assim, filha, eu tô pronta pra você, pode vir. E aí, na frente daquela equipe médica toda, eu comecei a conversar com ela, porque o procedimento tava demorando bastante. E a anestesista pegou na minha mão e ela falou, calma, vai dar certo, sua filha tá vindo. E aí, depois do procedimento todo, o Tony entrou na sala, ajudou a enfermeira a me colocar na maca. E eu fui pra sala de recuperação, né, pra esperar a anestesia passar. E a maternidade estava bastante cheia. Eu tive que esperar durante o dia, durante a madrugada, pra subir pra algum quarto da maternidade. Feito isso, eu subi pra maternidade, né, e eu tive uma noite bem tranquila com a Pérola. Eu tive um certo tipo de dificuldade de amamentar ela nos primeiros dias, porque o bico do meu peito não tinha desenvolvido completamente. Ela nasceu com a língua presa, então isso colaborou a ter um certo tipo de dificuldade. E aí eu subi pro quarto, e aí a gente subiu pra maternidade no dia seguinte. E eu fiz o teste do pezinho, do ouvidinho, com 24 horas. Eu fiz bem adiantada, porque eu queria muito sair daquele hospital. No dia seguinte, só que tinha que esperar ela completar 48 horas para receber alta. E aí na quinta-feira, que ela fez 48 horas de madrugada, o médico veio visitar a gente no quarto e eu recebi alta e ela não, porque precisava ir na fono pra ver a questão da linguinha, né? E aí pela manhã mesmo a fono foi, passou uma anestesia, cortou o freiozinho da língua dela, o procedimento foi bem rápido, eu tava lá e foi no meu colo mesmo. E nós chegamos em casa na quinta-feira pela hora do almoço, na verdade umas 11 da manhã, se eu não me engano. E aí lá mesmo no hospital, o papai dela fez o registro, né? E após isso nós viemos pra casa e foi tudo bem tranquilo, graças a Deus. Foi dessa forma que a Pérola nasceu.
E eu pretendo contar mais detalhes num vídeo em que eu vá responder algumas dúvidas, algumas perguntas que me fizeram. E é isso. Graças a Deus foi a experiência mais gratificante que eu já tive na minha vida. A pérola é uma coisa que eu não sei explicar com palavras, porque maternidade é igual eu falo, é doação. Maternidade não tem como uma pessoa te descrever como é, porque a pessoa, para saber, ela tem que passar por aqui, ver aquilo acontecer para saber o que realmente é, porque eu na prática era totalmente diferente da teoria. Então quando alguém vem falar pra você que ser mãe é isso, ser mãe é aquilo, ó, tampa o ouvido, fecha o olho pra isso, porque quem fala essas coisas não sabe de nada. Em relação a que filho dá trabalho, que isso e aquilo faz parte, né, da criança, da evolução. Mas não deixar se levar por opiniões. E é isso.